Olá a todos, eu sou Miguel e obrigado por você estar aqui. Lembrando que a intenção do canal é fazer você refletir, é fazer você meditar sobre o assunto, ok? Não quero que você venha entender do jeito, da forma que eu entendo. Tema: José e o propósito de Deus. O Eterno escreveu um roteiro, uma história perfeita. José foi escolhido por Deus para cumprir seu propósito. José era o filho amado de Jacó e Raquel. José era um jovem obediente e sonhador. Tudo começou pela desigualdade de Jacó com José e seus irmãos. E isso trouxe inveja, ciúme e ódio deles contra José. Claro, tudo estava dentro do roteiro escrito por Deus. Jacó gostava mais de José, porque havia nascido em sua velhice. Por isto, mandou fazer para ele uma túnica especial. E quando seus irmãos viram que Jacó gostava mais de José, começaram a odiá-lo e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Lembrando que o roteiro foi escrito por Deus. Certo dia, José sonhou um sonho e contou para os seus irmãos: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu feixe e se curvaram diante dele. E seus irmãos lhe perguntaram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E assim passaram a odiá-lo cada vez mais. Claro, este sonho se cumpriu lá no Egito, E sabemos que todos, se curvaram diante de José e passaram a ser governados, por José. José se tornou governador. Depois José teve outro sonho semelhante ao primeiro. Quando contou a Jacó e a seus irmãos, Jacó perguntou: que sonho foi esse, José? Será que eu, sua mãe e seus irmãos iremos nos curvar até o chão diante de você? Veja que até mesmo Jacó não entendeu o propósito do Eterno que estava para se cumprir. Agora os atores entram em cena para cumprir o roteiro escrito por Deus. José saiu à procura de seus irmãos e, sendo visto pelos irmãos de longe, eles diziam uns aos outros: lá vem aquele sonhador. E começaram a planejar o que faria. Uns falavam: vamos matá-lo e jogá-lo no poço, e outros não queriam matar. Enfim, chegaram à conclusão de jogar José no poço. E assim o fizeram. E viram de longe uma caravana de ismaelitas que estavam indo para o Egito. Do início até aqui, tudo aconteceu para que José fosse vendido e chegasse no Egito. E assim aconteceu. Quando os mercadores ismaelitas se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, como escravo, que o levaram para o Egito. E os ismaelitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. José era de boa aparência e foi levado para cuidar do jardim
na casa de Potifar. Este prosperou e passou a morar na casa de Potifar. O destino era a prisão. A mulher de Potifar começou a cobiçá-lo, ou seja, a desejá-lo, e o convidou: venha deitar-se comigo. E José se recusou, embora ela insistisse dia após dia. Ele continuava a recusar a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, José entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontravam. Ela o agarrou e voltou a convidá-lo: vamos deitar-se comigo? Mas José fugiu da casa, deixando o manto cair em suas mãos, nas mãos da mulher de Potifar. Assim ela chamou os empregados e acusou José, dizendo que ele entrou na casa e tentou abusar dela. E ela falou: mas eu gritei. Quando Potifar chegou, ela contou que José tentou abusar dela. E Potifar lançou José na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e lhe concedeu a simpatia do carcereiro. Você observa que o Senhor, o Eterno, concedeu a José a simpatia do carcereiro a José. E logo em seguida foram presos 2 oficiais do rei. E certo dia eles sonharam um sonho. Quando José foi até eles pela manhã, os 2 oficiais do rei viu que estavam perturbados. E José perguntou: por que o vosso semblante está tão triste hoje? E eles lhe responderam, contando os sonhos que sonhou para José. E José os interpretou, os sonhos dos 2 oficiais do rei. Resumindo, o padeiro foi morto e o copeiro foi restituído ao seu cargo oficial. E José pede que o copeiro de Faraó se lembre dele, mas o copeiro-chefe não se lembrou de José. Pelo contrário, esqueceu. Na verdade, o copeiro até poderia esquecer de José, mas Deus não. Na verdade, Deus nunca esqueceu de José. Só estava esperando o momento certo. E o momento certo era com o próprio Faraó. Assim Faraó sonhou um sonho que ninguém conseguiu interpretar. É aí que José entra em cena de novo para cumprir o propósito de Deus. E assim José ganha o respeito e confiança de Faraó. Resumo: veja que tudo que aconteceu foi por permissão de Deus. José ser vendido pelos irmãos foi para ir ao Egito, ir para a casa de Potifar para ser acusado pela mulher de Potifar, ter ido para a prisão para interpretar os sonhos dos oficiais e da prisão ser levado à presença de Faraó, e lá se cumpriu o propósito de Deus. Assim José se tornou governador e salvou o povo hebreu da fome e da morte. Claro, tudo isso dentro do roteiro e da história perfeita criada pelo Criador. Um abraço e até a próxima mensagem aberta.